Olá, boa noite para todos. Uma incrível quinta-feira para nós. Nós estaremos nesse bate-papo com a Renata. A Renata, ela é uma psicóloga e mentora de mulheres. Ela é especialista em relacionamento amoroso. E nós vamos nos encontrar para somar o meu conhecimento junto com o conhecimento dela, que é um conhecimento incrível, e nós vamos abordar o tema: o que a sua saúde pode interferir na sua sensualidade e na sua sexualidade, e isso impedindo você de alcançar os relacionamentos e manter relacionamentos que você teria total capacidade de ter e ter o merecimento, só que você não consegue porque a sua saúde está interferindo nessa parte da sua vida. Para quem não sabe, a nossa saúde, ela interfere em todos os sentidos. Então, na verdade, a nossa saúde, ela interfere até na nossa espiritualidade, no nosso profissional, na nossa família. Então, se você não tiver com uma saúde, ou você não conseguir, se você não tiver sensibilidade para você ver o que está acontecendo na sua saúde, que está interferindo na sua sensualidade, na sua sexualidade, o que pode acontecer? Você não conseguir ter esses relacionamentos, ou se você conseguir alcançar esses relacionamentos não vão para frente, porque é praticamente impossível, mesmo que você queira, você não consegue. Tem muitos relacionamentos sendo destruídos, não por falta de amor, não por falta de companheirismo, não por falta de amizade, mas por falta de saúde da mulher. E nós vamos abordar esse tema incrível com a Renata. E ela vai poder nos ensinar e vai ser uma troca de informações, né? Das mulheres que estão aqui. Fala para nós quem é casada, quem pretende se casar. E outro detalhe, não tem nada a ver com idade. Independente da sua idade, você pode ser feliz. Oi, Renata! Oi, Elisama, boa noite para você, boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente. É verdade, são pessoas muito especiais, né? Nossa, Renata, eu estava comentando, dando uma entrada aqui, não sei se você chegou a ver, que eu estou falando que às vezes os relacionamentos, eles não, as mulheres, elas não conseguem atrair, ou os homens não conseguem atrair relacionamentos por falta de saúde. Porque às vezes a saúde pode interferir na sua sensualidade e na sua sexualidade. E eu falei que esse encontro hoje, ele será muito incrível, porque você tem a sua experiência com sendo mentora de mulheres, e é como se você tivesse uma ponte, né? E você pegasse mulheres que iriam atravessar, fazer uma travessia totalmente perigosa, cheia de riscos, e você simplesmente você ensina uma rota que seja uma rota mais simples e fácil, e você coloca uma ponte. Às vezes aquelas mulheres iriam passar por um vale de sofrimento, de, de angústias, de tristeza, e aí você simplesmente ajuda com uma ponte e fica tudo mais fácil, mais visível, né? exatamente, você está falando muito bem aí o que é o papel de uma mentoria, né? O que é um bom mentor? É aquela pessoa que te ajuda a abreviar caminhos, a fazer com que você possa enxergar caminhos mais saudáveis e mais felizes. E isso, na maioria das vezes, acontece de uma forma mais rápida. E para falar de amor, isso também é possível.
queria te pedir, inclusive, licença e pedir licença. Pode contar história agora. A gente pode contar uma história pequenininha. Para mim, tudo bem. Eu estou ansiosa para saber dessa história. Ah, então vamos lá, porque estamos hoje falando sobre saúde, falando sobre amor e sexo. Então eu vou contar uma história, Elisama, sobre um Vamos. amor correspondido, pode ser? Um amor o quê? Correspondido, pode ser? Nossa, lógico, esse aí é a melhor história. Público amado, com licença, que agora eu vou contar para vocês uma pequena história de um amor correspondido. Há 5 anos atrás, eu conheci a doutora Elisama no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. E foi assim uma situação extremamente inusitada, porque eu estava vindo justamente aí de processos intensos de formação com o Dr. Roberto Chiniachik, né, me preparando como palestrante profissional. E nessa época eu já era estagiária dele lá na editora Gente. E eles ama também, acabando de fazer uma preparação super intensa com o Dr. Laí Ribeiro. E aí, gente, foi uma coisa muito divertida, porque eu, sinceramente, eu não tava assim, exatamente naquela vibe da energia, não. Porque eu tava sugada, tava tão cansada, que eu sentei e esperei. A gente já tava na sala de embarque, né? E aí, do nada, a Elisama foi aproximando, foi aproximando. Ela tava sentada na fileira aqui. Aí, de repente, ela pulou uma cadeira, e ela pulou mais uma, e do nada ela começou a falar. E falava sem parar. Blá, 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 blá. E eu assim, gente do céu, que mulher é essa? O que, que é isso? Eu tô tão cansada. E ela falava blá, 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 blá. E eu falei assim, não tem jeito, eu tenho, né, que escutar isso tudo. E agora, né, depois de 5 anos, inclusive, me tornei hipnoterapeuta ericksoniana, eu hoje consigo que eu entrei numa vibe de hipnose. Você não sabe, mas você me hipnotizou. Você falava tanto, tão rápido, tão sem parar, que eu fui entrando no clima, fui entrando no clima. E nessa ocasião, eu estava, né, separada do pai do meu filho, que hoje tem 6 anos de idade, o Arthur. O Arthur tinha 2 anos, né? E eu estava bem triste, eu não sei por qual motivo. Agora sei sim, sei sim. O universo é que nos ligou. Nós começamos a falar sobre relacionamento. E eu confessei a você que eu estava triste, porque eu estava sozinha. E já havia, né, 2 anos que eu estava sozinha, porque eu separei, na verdade, do pai do Arthur. Ele tinha uns 8 meses de idade. E aí eu tinha cansado de ficar sozinha. Eu tinha ficado muito bem, muito tempo sozinha, mas eu estava já de saco cheio. Eu queria ter alguém junto de mim. Eu queria reconstruir a minha vida amorosa. E aí entramos para o avião, né? Nós estávamos vindo de São Paulo com destino a Confins, aqui em Belo Horizonte. E aí, é claro que os nossos assentos não estavam marcados juntos. E a Elisama rapidamente tudo combinou para a gente poder sentar juntas. E aí, gente, Ai, passei, porque eu falo alto. Elisama fala alto. E a gente estava na vibe de um amor, de uma sintonia, de um encontro, que a gente falava papapá, 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 e ela papapá, papapá. E aí eu já estava na vibe dela, né? Já estava vibrando alto, vibrando alto. E aquilo, eu acho que a gente encerrou o avião. Porque ninguém mais falava nada. Só a gente falava. Eu acho que deve ter gente que ficou com muita raiva e deve ter gente que riu demais da conta. Esse trajeto de Congonhas, o aeroporto de Congonhas ao aeroporto de Confins, acho que a gente nem lanchou, porque a gente só falava. E aí você me ensinou assim, Renata, você tá vibrando errado. Você tem que vibrar certo, Renata. Amor e sexo, amor e sexo, amor e sexo. E eu falava assim, como é que é isso, Elisa?
É, Renata, você tem que atrair isso para você, isso é energia. E eu assim, meu Deus, o que que essa mulher tá falando? Amor e sexo, amor e sexo. E aí você começou a me contar um pouco da sua história. Me falou um pouco do seu casamento. E aí você disse para mim uma coisa que muitas mulheres que podem estar nos assistindo agora ou que vão assistir depois, que a gente vai deixar gravadinho lá no IGTV, né? Vamos pensar assim, essas duas malucas estão achando que eu tenho que ser submissa? Não. Peraí, mulheres, que eu vou contar para vocês que eu ouvi há 5 anos atrás da doutora Elisama. Ela falou assim, Renata, eu faço de tudo. Eu falei assim, como assim de tudo, Elisama? Eu lavo, eu faço, eu cozinho, eu faço até sabão. Eu falei assim, como assim? Eu sabão, Renata, pega lá, acho que banha, sei lá. Eu moro na roça, cidade pequena, eu faço de tudo. E os homens, Renata, os homens, eles gostam de mulheres. E as mulheres não estão querendo ser mulher. As mulheres não estão querendo, né, exercer esse papel do feminino também. E não dá para ser assim, Renata. A gente tem que fazer de tudo. E eu ouvi aquilo e falei assim, gente, uma mulher linda, poderosa, com uma trajetória profissional tão bacana, vindo lá, né, do encontro dela com Laí Ribeiro. E aí ela me fala, né, que ela faz de tudo. E que os homens estão queixando justamente porque as mulheres não estão querendo exercer esse papel do feminino. Nossa, mas isso fez tanto sentido para mim. E aí, para terminar a nossa história, quem tem mais de 35 anos, que está por aqui, e que tem pais mais velhos, ou se não, se os pais são muito novinhos, só pensar lá nos seus avós. Era comum namorar por carta, né? As pessoas não tinham encontros assim, encontravam para casar. Então não era carta que rolava, né? Então eu e Elisama, como a gente já está, né, no século XXI, a gente namora pelo WhatsApp. Nós nunca mais nos encontramos pessoalmente, mas o amor é uma coisa que transborda, né? E não é à toa. Hoje, 5 anos, estamos nós aqui para falar de saúde, para falar de amor e sexo. E eu, há 3 anos, casada com um homem que era do jeitinho que eu sempre quis para mim. E que demorei tanto tempo, tive que levar tanta cacetada até conseguir estar num relacionamento que eu acredito que eu mereço. E que me deixa feliz e que pode fazer a minha família feliz, sabe? Então, essa é a nossa história de um amor correspondido. Ai, que lindo! Eu fico muito feliz com isso. Porque você sabia que quando você é realizada sentimentalmente, que você é realizada no amor, que você se sente amada, você é uma pessoa que você, consequentemente, você terá menos doenças. Porque o seu cérebro, ele vive liberando hormônios que fazem reações no seu corpo, que fazem o seu coração ficar feliz, o seu sistema linfático, o seu sistema circulatório, tudo funciona melhor. Então, quando você é amado e ama, porque o nosso papel de mulher é esse, nós gostamos, nós nascemos para amar. E para sermos amadas, para gerar filhos, algumas podem até não querer, alguns casais podem achar até que não, mas a maioria de nós nos sentiríamos muito. Eu seria uma mulher muito vazia se eu não tivesse tido a oportunidade de ter um filho, né, de ter a minha filha. Então, assim, não tive mais por correria mesmo da vida. Mas isso preenche o nosso coração, isso nos faz sentir uma alegria que é só mulher mesmo que tem filhos e que casa e que tem marido para saber. Então, por exemplo, quando você ama, você não vai se importar de você fazer a mesa e servir uma janta para o seu marido. Você não vai se importar de servir um almoço, você vai ter prazer. Ele vai chegar em casa, você simplesmente não vai virar e falar assim, ó,
Vai fritar um ovo lá, faz um miojo, se vira. Você vai se preocupar de picar um tomate, de lavar uma alface para ele não estragar na geladeira e você servir uma comida digna para ele e para sua família. Então, é de nós, mulher, né, Renata? Ter esse cuidado, esse carinho e esse zelo. E eu acredito que pode ter homens que até não valorizam isso. Eu não sei a opinião assim masculina muitas vezes, eu não posso falar, né? Mas eu acredito que tem homens que eles valorizam isso. Porque aí começa, desde o início, né? Começa ele sentindo amado, porque você se preocupou de matar a fome dele de uma forma muito especial, se preocupando com a saúde dele. E isso pode ser uma pimentinha ali para ele despertar, para olhar para você de uma forma diferente. Né? Não só eu sei que às vezes a gente está lá servindo e às vezes a gente está descabelada, não está tão, né, tão sensual e tal, mas às vezes daquele jeito ali você vai conseguir chamar a atenção pelo carinho, por essa atitude de se preocupar com ele. Isso é muito especial. Eu acredito que muitos homens se sentem amados assim, né? Mas, Renata, nós vamos falar, se você quiser dar uma consideração antes, eu fiz um resumo sobre algumas situações que nós devemos prestar atenção, nós mulheres que queremos ter um relacionamento, que queremos conseguir manter um relacionamento e ficarmos satisfeitas na nossa vida amorosa, eu separei alguns itens que antes do hormônio, antes de uma vitamina, antes de saber se você está com anemia e por isso você está com essa fraqueza, com esse desânimo doido, antes de saber se sua adrenal, se sua tireoide está pifada, precisa você saber alguns detalhes na sua vida que pode estar ajudando a sabotar o seu relacionamento. Se você não reconhecer isso que está acontecendo de errado no seu relacionamento, no seu pessoal, nenhuma atitude que você tiver na sua saúde vai conseguir modificar o seu relacionamento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração sobre crenças religiosas. Às vezes, Renata, as crenças religiosas, ao invés de nos aproximarmos da felicidade, pode nos afastar. Porque às vezes, do jeito que foi falado para nós, às vezes vai falar que o jeito da gente se comportar é um pecado, entende? E às vezes você ouviu aquilo ali, às vezes do jeito que às vezes seu pai, seu avô fala, isso é coisa de ser vergonha, isso é coisa não sei o quê. Isso às vezes, no íntimo, lá no íntimo, você ficou com um bloqueio. Isso te impede de se desenvolver a sua sexualidade e a sua sensualidade. E não tem nada a ver de se expor e de você ficar à mostra e você mostrar o que você não deve mostrar, né, Renata? É muito importante isso. Sensualidade e ativar a sua sexualidade não significa você ser vulgar. Né? Nós não estamos falando aqui dessa situação. Então, as crenças religiosas. As crenças religiosas, elas podem matar o seu relacionamento. Outra coisa, educação na sua família e os traumas. Às vezes, por exemplo, você viu a sua mãe sendo maltratada, sendo desvalorizada, e você acha que todo homem vai ser daquele tipo. Então você se afasta, você se bloqueia de relacionamentos porque você não se acha, você acha que todo homem que chegar para você é aquele tipo que você viu sua mãe sendo tratada, sua tia, enfim. E nem sempre é assim. A sua mãe, às vezes, foi capaz de atrair aquele tipo de relacionamento. E você é uma outra pessoa. Você é capaz de atrair outro tipo. Não é, Renata? O que você acha disso? Exatamente, você está dando dicas super importantes. Nós precisamos, acima de qualquer coisa, trabalhar a nossa cabeça. O que a gente tem, né, aqui dentro? Que tipo de mentalidade que nós temos aqui dentro? Será que o que nos foi ensinado
é saudável e a gente deve prosseguir daquela maneira? Ou tem alguns pensamentos, né, que são as crenças que colocaram aqui dentro e que a gente vai repetindo, 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 e é por isso que a gente comete os mesmos erros. Como é que a E gente faz isso com os sabe nossos filhos, né, fazer? Renata? Oi? E fazemos isso com os nossos filhos. Exatamente. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui, para falar de saúde. Porque a saúde, ela envolve esse ser que nós somos, bio, psico, social, espiritual. Não dá para falar que a gente é uma coisa só. Não é à toa Verdade. que a doutora Elisama está falando sobre saúde e a primeira coisa que ela começou a falar aqui foi sobre as nossas crenças limitantes. E como que isso pode nos impedir de ter relacionamentos mais saudáveis? Né? Um relacionamento amoroso, um casamento feliz. É, Isso porque casamento, gente, não é sinônimo de que você vai ter um casamento e que é horrível, não. Né? Porque as pessoas também, você fica falando, casar não presta, aí você fica, aí você quer ter um relacionamento, aí você convive num meio onde você só vive ouvindo isso o dia inteiro. Homem não presta, casamento não presta, por isso eu odeio, não sei o que. Aí não tem como. Você vai entrar numa sintonia, essas pessoas vão abaixar. Olha, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Porque a nossa mentalidade, ela pode ficar autodestrutiva. Você pode ficar com uma falta de amor próprio. E isso te atrapalhar também. Então, você não ter amor próprio, você não vê o seu valor, você não se valoriza. E eu não estou falando, gente, não é só disso, não. É daqui, ó, de dentro, é da sua essência de quem você é. Então, uma coisa que eu quero que vocês aprendam é vocês se valorizarem. Olhe no espelho e fala que você é linda ou você é lindo. Você é capaz de atrair o melhor relacionamento. Porque assim, quando você tem um relacionamento em unidade, você tem seu companheiro. Você tem aquela pessoa que você pode contar. E assim, simplesmente um dia ou outro, você pode ser aquela pessoa e você tem tempo para aquilo, né? Você não precisa ficar naquele esforço, misericórdia, né, Renata? Naquele tempo de ver se acerta. Nossa, que preguiça aquilo, gente. Quem aguenta aquilo? Quem é que está nessa fase, pede para passar de fase, subir de nível. Porque você já sabe com quem que você vai. Você sabe com quem que você vai jantar. Você sabe. Então, assim, é muito complexo. E você vê, e você passar por aquilo tudo, e às vezes você vê que aquela pessoa não tem nada a ver com você, e aí você perde o seu tempo. Então, se valorize e se ame. Comece a se amar. Mesmo que você ache que é mentira no início, porque normalmente é assim. Porque às vezes você não se sente amado, você não se sentiu amado, você se sentiu rejeitado. E aí você não consegue se amar. E aí você começa a fazer isso. E você começa a falar para você que você é uma pessoa linda, que você merece um relacionamento extraordinário. E você começa a trazer a existência aqui, ó. Eu quero assim, o meu marido veio do jeito que eu quis. Ele veio tão do jeito que eu quis que eu fico falando hoje para Deus, falo, Deus, tinha que ser com tudo mesmo. Eu nem queria mais esse detalhe aqui, não. Ah, nem. Então você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Porque, inevitavelmente, se você colocar isso aqui e aqui, e você acreditar com fé, e você tomar atitude, se posicionar. Você não vai, por exemplo, você odeia homem que toma cerveja, por exemplo. Aí você vai estar no meio de homem que toma cerveja? Nada a ver. Aí se você gosta de tomar cerveja, aí você vai lá procurar um homem que é lá da igreja, Assembleia de Deus, que não pode nem ver um copo de cerveja que vai mandar você pro quinto dos infernos. Então não tem como, né? Né, Renata? Tem isso também. Então você tem que alinhar seu pensamento com a existência que você está trazendo e você tomar as atitudes para você se posicionar. Não tem como.
Não tem como também você querer um casamento, querer um relacionamento sério, e dependendo do comportamento que você tiver, o homem que você vai atrair. Porque existem homens, sim, que querem relacionamento sério. Existe, Ah, sim. deixa eu falar disso. Deixa eu contar aí a sequência do nosso encontro, né? Aquele dia fantástico no aeroporto, voo do amor na minha vida, né? Eu tenho um vínculo de trabalho aqui no meu município também. E as pessoas que trabalhavam comigo desde essa época lá, né, que eu te conheci, Elisama, elas morrem de dar risada, porque eu contava para elas, aquelas que eram mais próximas a mim, que eu estava vibrando amor e sexo, amor e sexo, amor e sexo. Aí eu teve um dia que eu falei com uma delas assim, gente, eu ainda não estou vibrando certo, porque antes eu vibrava só o amor e aí faltava o sexo, agora parece que eu estou vibrando só o sexo, não tem o amor e a coisa não mistura. E eles rachavam de rir, que eu falava que eu estava vibrando amor e sexo. E eu fiquei, eles amam, eu fiquei 2 anos vibrando amor e sexo. E por que eu estou contando isso? Porque a gente precisa manifestar as nossas intenções e deixar isso muito claro aqui dentro do nosso coração e enviar essa energia para o universo. E quando isso está muito claro para a gente dá conta de recusar quando aparece uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. E principalmente Verdade. carente, para quem está com muita vontade de ter logo alguém junto, é difícil dar não, falar um não. Porque a pessoa fica pensando assim, se eu não agarro esse homem logo, pode não aparecer mais nenhum outro. Eu fiz isso tantas vezes. Isso é Eu a fiz... pior coisa, né, Renata? Isso te atrasa, isso te faz sair da linha. É como se você tivesse assim. É, é como a mesma coisa de você querer ir para o céu e ir para o inferno. Você está entendendo? Você quer ir para o céu, mas você dá um passo para o inferno. Então, tipo assim, você tem que pegar e ficar firme. Você tem que ficar firme, porque senão te desvia e acaba chega a oportunidade, você está ocupada com outra pessoa que não vai fazer sentido para você. Ah, e deixa eu contar uma outra coisa para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Gente, não é porque você pôs uma coisa na cabeça, que você já conseguiu trabalhar ali muitas das suas dificuldades, que vai ser num passe de mágica que vai aparecer aquele homem na sua vida. Às vezes sim, às vezes está na sua hora e vai ser muito rapidamente. E talvez vai precisar levar um certo tempo. Então, eu estou dizendo isso para que todas aquelas pessoas que estão nos assistindo e que querem muito estar junto de alguém, construir um relacionamento amoroso sério, bacana, ficar juntinho, saibam o que vocês querem para a vida de vocês. Manda essa intenção para o universo e espera. Tenha fé, espera, espera. Pode ser que não aconteça de um dia para o outro, mas vai acontecer. Você acredita? Vai acontecer. Só que você tem que ser a É, primeira pessoa a acreditar. Não adianta eu falar, eu quero me casar, eu quero ter um relacionamento bacana, mas ela fica naquele blá blá blá. Homem não presta, homem só quer sexo, homem nenhum mais quer casar, né? é verdade, Renata. Mandando. Você quer casar? Como assim? Homem presta ou homem não presta? Né? A coisa fica E esquisita. você começa a ter atitudes, né? Se você não é casada, você começa a ter atitudes assim, às vezes, nossa, começar a olhar um pano de prato, começar, às vezes, uma toalha bonita. Olha, quando eu comprar, quando eu me casar, eu quero bordar isso aqui. Você vai colocando assim na sua cabeça, vai trazendo a existência, vai escrevendo no caderninho, vai trazendo, quando você escreve, você consegue trazer a existência, coloca foto, isso daí, o poder da mente, gente, o poder da gente é, não sei da religião das pessoas aqui, né? Se elas são cristãs, ou se elas confiam no universo, em Deus. É, eu, por exemplo, eu confio em Deus, confio em Jesus, que ele traz.
para nós de presente, porque um filho não pede, um filho da gente pedir um pão, a gente dá uma pedra. Então, assim, nada a ver. E ele já garantiu tudo para nós. Ele já sofreu aquele sacrifício para nos garantir. Então, você, na sua fé, você traz a existência e coloca em prática. Por quê? Isso vai significar muito para você. Se isso é importante para você, eu vejo mulheres doentes, porque, como vocês sabem, eu sou médica. Eu vejo mulheres que adoecem, Renata, porque não são felizes no casamento, não são felizes na sua sexualidade. Então, antes de você fazer, não tem ginástica íntima, melhora de performance íntima, não tem hormônio, não tem vitaminas que vai fazer efeito para você se você não tivesse esses passos anteriores. Então, a sua energia, o ambiente que você vive, às vezes é melhor você começar a conviver, por exemplo, com a Renata, ouvir uma live dela falando disso, de pessoas que estão nessa sintonia, do que você conviver com pessoas que estão, sabe, que estão presentes, mas que estão falando coisas que não tem nada a ver. Para quem é casada e você sente que nós mulheres, nós somos a mais... Olha, para falar que... Não sei se vocês entendem, se vocês costumam ler a Bíblia, mas a Bíblia fala que os maridos, a mulher virtuosa, o homem é conhecido pela gente, pela mulher virtuosa. Então, nós temos um poder perante Deus incrível, e perante o nosso marido, também demais. Então, se você é casada e você está sentindo o seu relacionamento fraco, você está sentindo, você vai precisar você vai começar a sintonizar, você vai subir de nível, você vai começar a conviver com pessoas e atrair, você vai começar a pensar nisso. O que é isso? Isso vai vir as perguntas para você e você vai ver assim, eu quero melhorar nisso. Eu quero ser uma mulher que eu quero surpreender meu marido na hora lá do vamos ver. Eu quero aprender algo que surpreenda, que encafifa a cabeça dele. Então você vai entrar nisso, eu quero. E aí, de repente, alguém vai aparecer. Vai aparecer alguém falando no Facebook ou no YouTube. Eu vou fazer isso, eu vou te ensinar aquilo. E de repente você clica lá, ela vai te ensinar alguma coisa. Depois, porque algumas coisas não dá para falar aqui, mas assim, tem uns trem doido que você pode fazer. Mas algumas coisas não dá pra gente ficar falando aqui, porque às vezes, né, misericórdia. Tem um trem doido que você me falou lá no avião, que eu pensei assim, posso ou não posso falar na live? Não posso, Renata. Quando a gente estiver mais num cantinho mais reservado, né, Renata? Aí a gente pode falar qualquer coisa. Mas tem algumas coisas, isso, a mulher, ela constrói, o homem, ela destrói também. A Daniela está falando aqui. Então, eu sei que às vezes é difícil, às vezes, para nós. Às vezes, para nós. Agora, você sabe o que eu vou te ensinar? Você que é casada, e às vezes você trabalha fora, e às vezes você tem muitas atividades. Eu costumo pegar algumas tarefas que eu não abro mão, que para mim são mais importantes. Por exemplo, comida é uma coisa que meu marido valoriza. Então, por exemplo, se eu estiver cansada para fazer alguma coisa, é porque eu estou cansada e eu estou morta ou eu estou doente. Porque eu sei que ele valoriza. Ele chegar, ele deixa de comer na rua para vir comer em casa. Então, ele sabe que ele vai chegar em casa, eu arrumo a mesa bonitinha para ele, e eu coloco um vasinho de flor, e eu coloco uma saladinha. Só um pouquinho, gente. O que a doutora Elisama falou? Ele deixa de comer na rua para comer em casa. Muito bem, prossiga, doutora Elisama. Isso é um bom sinal, né? Tomara a Deus. Amém. Mas ele deixa, ele fala sempre, olha, ele fala, quando ele fala, ele me manda, olha, eu vou ter que comer na rua porque eu não consigo, porque eu vou chegar muito tarde em casa, vou chegar de noite, vou chegar só para o jantar. Mas às vezes ele almoça 3, 4 horas da tarde. Então, eu sei que se eu ficar sem fazer, então eu não vou ficar arrumando guarda-roupa, eu não vou arrumar, o guarda-roupa pode despencar, tudo pode
pode o quintal, pode dar folha, pode dar. Eu não tô nem aí, é a comida. Então eu vou concentrar na comida. Outra coisa é você chegar e dar atenção, né? Aí se você tá sem saco, você tá de saco cheio para ouvir seu marido, você está de saco cheio por quê? Você está estressada por quê? Tem motivo? Você está com problema no trabalho? Esse problema está atrapalhando o seu casamento? Ou você não teria que ter problema nenhum e você está realmente com um problema de tireoide, com um problema na sua adrenal, que você está com os hormônios descontrolados e está te fazendo ficar sem saco para ouvir, sem paciência? Por quê? Porque faz parte. Você é companheira. Então, e aí? Chegar, ouvir, porque é tudo de bom. Às vezes ouvir o dia, às vezes só ouvir falar uma besteira de um amigo. Você acredita que fulano negociou e tal, o carro do fulano bateu, ele gastou 3 mil, 4 mil. É mesmo, é. Nossa senhora, que horror, que terrível. E é assim, e às vezes ele vai contar aquilo ali, você tem aquele momento. Então, assim, o meu marido, ele gosta chegar em casa, ele gosta de tomar uma cerveja, então eu deixo gelada para ele. Então ele gosta de tomar uma água com gás, então eu procuro até esconder no fim da geladeira, para só tem uma água com gás, então eu vou esconder de todo mundo essa água com gás para ninguém ver, porque quando ele chegar vai ter que ter uma água com gás. Então alguma coisa assim, é um pouco, gente, que a gente faz, não é muito não, não precisa de muito não. Então, assim, ele janta e, por exemplo, eu falo, você quer comer uma colher de doce de leite? Ele adora doce de leite. Aí eu levo doce de leite no quarto. É uma coisa besta. Então, às vezes, um pouquinho que você vai fazer, há de fazer uma diferença para ele fazer para você. Então, assim, ele faz coisas para mim que, nossa senhora, que ele retribui. Não tem nem como eu falar as coisas que ele faz para mim, para vocês, que vocês vão ficar horrorizados. Mas mas assim, são coisas que, né, eu odeio no supermercado, eu odeio, vem tudo para mim. Então, assim, algumas coisas que você fizer que vai ativar nele esse cuidado, e ele vai ficar encantado com você, às vezes com as pequenas diferenças. E outra coisa que eu vou falar para vocês, a parte do sexo. Se você não tiver, se você tiver tendo um problema, igual a mulher, olha, presta atenção. Chegou uma mulher para mim e falou, olha, tá noiva, mas ela começou a ir na casa do homem e tal, pererê pororô, o homem jovem. E ela jovem, e ela gosta demais do negócio. E o homem passa 2 semanas sem encostar nela. E ela enlouquecida. E tá noiva. Fala pra mim se essa mulher deve casar ou não, Renata. Misericórdia. Eu falei, minha filha, chuta que é macumba, minha filha. Sai fora, você já vai entrar errado. Você gosta de um trem, o homem não faz, não funciona, não tá com problema e tal, ou não gosta mesmo, não sei. Mas e como que você já vai entrar num relacionamento onde normalmente os problemas se resolvem ali? Normalmente o pau tora o dia inteiro e é ali que o negócio dá uma aliviada, porque as contas CEMIG, a Copasa, os trem não param de chegar, é o carro, é IPVA, é despesa, é isso. E se você não tiver esse momento de lazer, de descanso para você? Então aí tá errado. Aí não adianta você entrar num relacionamento desse sabendo que o trem já vai dar errado. Porque se você gosta do negócio desse jeito e o homem não gosta, não vai dar certo. Você concorda comigo, Renata? Concordo inteiramente com você. E é por isso que é importante, antes da gente dar um sim para alguém, né? Um casamento, que é um passo, é claro, todo mundo sabe, né? As nossas leis, inclusive, permitem a separação há tanto tempo, mas é melhor a gente já tentar acertar, porque é desgastante. É desgastante, você vê uma história que combina com você, né? E aí que tá. A gente, às vezes, tem tanta pressa em resolver, inclusive, em deixar claro qual que é o nosso estado civil, se é solteira, se é casada, o que é,
que muitas de nós dizem um sim sem pensar exatamente nessa escolha. E olha, Elisama, eu tenho chegado à conclusão, depois, né, de acompanhar tantas mulheres e homens também. E agora eu vou falar muito especialmente das mulheres, né? As cabeças aí das nossas mães e das nossas avós, muitas delas, e aí eu vou falar agora especialmente da minha família. Eu tenho entendido que a minha família é marcada por uma geração de mulheres que se casou porque tinha que casar, porque elas tinham medo de ficar sozinhas. Então elas achavam que elas tinham que casar logo. E aí, de repente, a gente vê se repetindo ainda no século XXI, mulheres que, poxa, ele quer casar, então vamos lá. Agora, se ele combina ou não combina comigo, não quero saber. Ele quer casar, então vamos lá. E aí, o que acontece? Isso, com toda certeza, não vai dar bem, não vai ficar bacana. É uma mulher que sabe o que ela gosta e esse homem, muito possivelmente, não gosta exatamente das mesmas coisas que ela. Isso é sério. A gente precisa entender isso e ter maturidade para separar realmente o joio do trigo. Eu não estou dizendo que existem homens ou mulheres ruins, mas existem homens e mulheres que não são os ideais para estarem com a gente. Verdade, Renata. Não adianta. Ô, gente, pelo amor de Deus, uma coisa, por exemplo, um homem que larga a mulher, para mim, me deixaria muito triste, um homem que me largasse para ficar em boteco desde 5 horas da tarde, voltar para casa 1 hora da manhã. Tem mulher que convive com isso numa boa, ela tudo bem. Agora, você vai se envolver, se você odeia isso, você vai se envolver com uma pessoa dessa, né? Então aí não vai dar certo. Você vai tomar um passo errado. Agora, outra coisa, eu tô vendo aí as pessoas falando que se separaram por motivo de traição, alguma coisa assim. Mas eu vou falar, é muito difícil a traição, né, Renata? Mas isso não está acabado, isso não é o fim para você. Você vai começar a ver, você veja essa live de novo e vai ensinar. Faça, fale agora. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para alcançar o que eu jamais imaginei, o que eu jamais sonhei. Sabe por quê? Olha, mesmo que você queira tudo de bom para você, você sempre quer a caneca e Deus tem o oceano para você. Deus tem o oceano para você. E o passado passou. Que você possa ter aprendido, porque aquilo serviu de lição para você, você aprendeu algo com aquilo, e aquilo vai te fazer uma mulher melhor. Olha que coisa sensacional. Aquilo vai te fazer melhor. O meu marido, eu sou o segundo casamento dele. E ele fala para mim que o primeiro casamento dele foi uma preparação para ele se casar comigo. Então, sei lá, deve ser coisas bem mirabolantes que eu não quero nem saber. Mas ele precisou de uma preparação para se casar comigo. Então, você provavelmente, você sofreu esse trauma, mas não enxerga assim, não. Eu costumo enxergar as dificuldades da vida como oportunidades. Então, se você não resolveu superar a traição, se você, ou o relacionamento acabou, por N, não importa, que agora isso sirva para você, para te fazer melhor, não para te fazer pior. Isso não veio para te piorar, isso veio para te melhorar. Então, a todo momento você fala assim. Isso dependendo da sua religião, ou da sua, se você faz meditação para o universo trazer, enfim, conecte com a sua fé e sente e fala assim, não. O que eu tenho que aprender com isso? Tudo eu faço assim. Tudo de ruim que acontece comigo e a melhor coisa. Porque aí você vem para você o que você deve aprender com aquela frustração, né? Então, não é porque você se separou que você não tem a oportunidade. Mulheres antigas, elas costumam pensar assim. Eu tive um contato com uma mulher que ela foi casada durante 25 anos. E ela é uma mulher linda, ela está mais velha, mas ela é uma mulher linda.
Ela é capaz de amar muito um homem e de ser amada. Só que ela tá tão machucada com aquele homem que falou para ela que ela estava velha, que ele queria uma mulher nova, e ela guardou aquilo ali. E ela, e ela se destrói, porque ela está em uma profissão onde ela sabe que aquela profissão não é a melhor para ela. E ela se destrói trabalhando naquela profissão. Então, muitas vezes, você apenas tem que parar e olhar para você com respeito. Se respeite. Você tem direito de ser feliz, você tem direito a ser amada, mas você precisa primeiramente se amar. Quem não se ama, não ama. Você não dá, você não se porta, você não se posiciona da forma que o outro olha para você e fala assim, uai, eu tenho que amar essa mulher porque ela se ama. E a gente passa isso. Olha, nós somos canalizados, é energia. As pessoas que elas vêm para a live assim, elas vêm por energia. Elas vêm porque elas foram captadas a vir. Então, é como se fosse uma conexão de rede, que vai se conectando por alma. A gente vai acreditando um no outro e a gente vai segurando na mão do outro e um vai ajudando a gente a superar. Quantas pessoas me ajudaram a superar várias dificuldades na minha vida? Então, você, esse exemplo de vida que você está tendo agora, nessa atual, você vai melhorar e você vai conseguir orientar pessoas depois lá na frente e você vai conseguir fazer uma ponte. Não, não sofre por isso não. Interpreta essa traição como uma superação. Isso é um aprendizado para o relacionamento incrível que vai chegar na sua vida. E começa a falar assim, Deus, muito obrigado por essa traição, porque agora eu estou preparada para receber aquele relacionamento incrível que eu mereço, que eu quero. E aí você traz a existência. Eu quero um homem que traz carne para dentro de casa. Nossa Senhora, eu acho o máximo trazer carne para dentro de casa, Renata. Misericórdia. Verdura. Ai, que bacana! Meu marido chega com... Meu bem, trouxe um porco para você. Eu falei, amor, que ótimo. Eu dou beijo, abraço. Amor, nossa, eu tô... Nossa, acabou a banha, acabou isso. Nossa, nós vamos fazer feijoada. Então, cada um... Isso daí me faz feliz. Isso daí eu gosto, né? Para outra mulher, às vezes ela vai querer outro tipo de homem. Entende? Mas traz a existência. Não perca a sua fé. Não perca a sua vontade de sempre ter um dia, o dia de amanhã, ser bem melhor do que o dia de hoje para você. E a vida é uma aventura. Eu ouvi essa frase. A vida é uma aventura. A gente não nasceu só para pagar Copasa e Semig, não. Nós nascemos para ser felizes, né? Né, Renata? Senão você fica hipnotizado, nossa senhora, a conta de energia, a conta de água, o supermercado. E tem adaptações que você faz. Sabe por quê? Porque às vezes você está em um emprego fazendo coisas que te destrói. E aí você chega em casa morta. Como que você vai ser sensual? Como que você vai pensar no trabalho? Você olha na pia de vasilha, você vai lavar as vasilhas primeiro. Você vê a casa tombando, você vai arrumar a casa. Não, larga isso para lá. Primeiro é a comida, ou se não, dependendo daquela outra coisa e tal, radical primeiro. Depois a comida, eu não sei qual é a ordem para você, que é mais importante para o seu marido. Mas deixa as outras coisas. A casa, gente, não tem a mínima importância. São pessoas. Pessoas cuidam de pessoas, né? O que você acha? Eu acho que você está falando muita coisa bacana e que serve para a gente pensar realmente em relacionamentos mais saudáveis. E eles são simples, eles não são difíceis, mas nós temos que lembrar que nós somos pessoas cuidando de pessoas. E isso é muito bacana, isso é muito gostoso. Nós precisamos humanizar as nossas relações. E
realmente dar um passo adiante e sermos mais que os nossos problemas. Se a gente for aqui sentar e chorar as pitangas, você tem um monte de problema, eu tenho um monte de problemas, né? E tem gente que olha assim e pensa assim, nossa, mas a grama do vizinho é mais verdinha. Não é nada. Se você for investigar, né? Cada um sabe onde é que dói. Todo mundo tem os seus problemas, mas a gente precisa ser maior do que eles. Essa energia de vida, ela precisa pulsar de uma forma muito mais grandiosa do que aquilo que leva a gente para baixo e que faz, inclusive, a gente adoecer. E sabe o que eu queria te perguntar, Elisama? Eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo o que você pensa que seja doença. O que é doença para você? Como é que você define doença? Doença é tudo que te tira, que pode tirar a oportunidade de você sonhar e alcançar sonhos. Eu acho que a maior, eu acho que é é o significado maior de doença para mim é esse. Porque quando você para de sonhar, mesmo que você aparentemente você é normal, mesmo que aparentemente você não tem nenhum diagnóstico, você já é doente, porque você não tem aquela alegria de você acordar e você ter um propósito, né? Muitas vezes você está vivendo e você não tem um propósito nem com a sua família. Às vezes nem com as pessoas que estão do seu lado você não consegue. Então, nem com você, você nem se respeita. Você não consegue nem achar que você merece sonhar. Não, não, isso é demais para mim. Às vezes é uma besteirinha que é fácil você alcançar. Ter uma vida, olha, uma coisa que eu abri mão da minha vida, eu trabalhava exaustivamente como médica de SUS, plantão. E aquilo ali, aquilo estava me matando, me matando. E foi quando eu decidi, eu falei, a minha vida, será que eu nasci para viver isso? Essa vida medíocre? Não que trabalhar no SUS seja medíocre, as pessoas de lá são lindas, maravilhosas, elas são incríveis, mas o sistema, você trabalhar para alimentar um sistema de doença que você não acredita mais. Então aquilo me matava, então eu já não aceitava mais passar o meprazol para o povo. Enfim, depois vocês vão em algum lugar da minha rede social, que eu devo ter alguma história lá que fala da minha história. E aquilo ali me matava. Então, por exemplo, eu chegava em casa frustrada, eu ficava fora a maior parte da semana, e aí eu chegava com culpa, que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima isso. Isso mata, gente. Então, por exemplo, às vezes você está ganhando um dinheiro, fazendo um determinado trabalho, e você fica com culpa. Porque aí você chegou em casa, seu marido chegou, trouxe um chinelo para você, te tratou com carinho, com amor, e você não tem condição, às vezes, de retribuir. Porque você está cansada, porque você é ser humano. E nada de errado com que ser humano. O ser humano cansa mesmo. Então, eu te sugiro a fazer uma lista de prioridades. Prioridades. Que às vezes não tem tanta necessidade de você ficar fazendo tanta coisa, não. Eu tenho umas táticas aqui em casa, por exemplo. Renata, por exemplo, eu tenho um tapete no banheiro. Que eu entro no banheiro, nós entramos no banheiro sem chinelo, sem sapato. Por quê? Para não precisar ficar lavando o banheiro todo dia. Eu não tenho secretário. Então, eu lavo o vaso, troco o lixo, limpo a pia e coloco um cheirinho. Eu não vou ficar esfregando o banheiro todo dia. Tem mulher que se não esfregar o banheiro todo dia, então eu já fiz essa tática aqui em casa. Falei, pelo amor de Deus, não entra, não pisa com o chinelo no tapete. Por quê? Eu deixo o chinelo lá fora, o banheiro fica limpo, e se prestar e eu implicar, eu troco só os tapetes. E lavo o vaso e limpo o vaso. Pronto, acabou. Então, por quê? Porque esse tempo que eu tô lá esfregando, secando e estressando com esse tal de banheiro, eu vou fazer outros trem, realizar outros trem, dedicar meu tempo de outra forma, entendeu? Porque você não dá conta, gente, você não dá conta, você não dá conta de fazer. Então eu tenho um kit de sobrevivência, sempre eu tenho um kit de sobrevivência, de alimentação na minha geladeira.
Então, se meu marido chegar de surpresa, sempre eu me viro uns 30, eu falo, não, eu tenho que sobrevivência. E eu vou fazer um trem aqui rapidinho, ele fica impressionado. Ué, mas você já fez? Ué, não tinha nada. Eu falei, mas não, mas eu me virei aqui rapidinho, eu fiz um trem doido aqui e acaba que dá certo. Entendeu? Pra quê? Porque senão você vai ficar morrendo e sujar 5 vasilhas, às vezes, que você fazer um negócio, e não vai resolver o problema. Então, você tem que começar a ser prática e você começar a valorizar você, o tempo para você. Porque se você poupar o seu tempo para você pôr as pernas para cima e fazer nada, pensar em nada, se você não quiser pensar em nada, você tem direito. Sabia que às vezes a gente tem direito de não pensar em nada? Você acredita que já está acabando? 55 minutos, eu vou deixar você falar um pouco. Porque Tá. eu falei mais aqui nessa live e você que é convidada especial. Ai, mas tá tão gostoso. Eu queria até saber do nosso público se eles querem mais da gente juntas, porque eu adoro estar aqui com você. E vai ser um prazer se a gente puder falar mais. Eu quero aproveitar para convidar quem está por aqui, que ainda não me conhecia e que pode, né, passar a seguir lá a Quero Me Casar. É o perfil do Instagram, quero me casar.sim, sempre com dicas sobre relacionamento, para você que quer ficar numa boa junto de alguém e construir uma história bem gostosa. Nós estamos chegando ao fim, né? Porque senão o Instagram corta a gente fica sem fala, não consegue encerrar. Eu quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando e para quem vai nos ouvir depois no vídeo, né, que vai ficar gravado, que eu estou muito grata por esse momento, viu, Elisama? Da gente estar Eu se também. depois de 5 anos, depois de uma trajetória tão bacana que eu pessoalmente consigo atribuir muito do meu sucesso de hoje, inclusive as minhas escolhas profissionais, né, de ter acabado me direcionando cada vez mais para o assunto, para o tema relacionamentos, e agora realmente, né, grande parte do meu trabalho gira em torno aí de acompanhamento de mulheres. Homens também. Tem muitos homens solteiros que querem se casar e que me procuram, famílias. E é muito bacana a gente poder falar de formas saudáveis, da gente construir as nossas vidas e as nossas famílias. Então eu convido todo mundo de uma forma muito especial poder seguir, né, as mídias aí da Quero Me Casar. Em breve a gente vai fazer alguma coisa bem bacana no YouTube, não é, Elisama? Não vamos E a fazer gente pode uma live? fazer o que também? Quando for um assunto mais íntimo, falar algumas coisas mais assim que a gente pode falar tudo certinho, a gente pode distribuir um link onde só as pessoas que acessaram o link pode ir para esse lugar escondidinho. Então, por isso que é bom seguir as nossas redes sociais, que quando for esse... Aí, olha o link do escondidinho. Aí vocês já sabem o que, que é o link do escondidinho, o que, que nós vamos falar. Então, quem clicar no link do escondidinho é para ouvir esses assuntos que a gente já pode conversar com mais liberdade. Isso não tem nada, isso é ótimo. Isso é ótimo eu aprender, você aprender, né, Renata? E todos nós trocarmos experiências. E assim a gente conseguir ficarmos mais felizes, mais satisfeitas e conseguir também modificar a vida de outras pessoas, né? Exatamente. Vamos falar de amor e sexo sem tabus, sem receios e cheias da vitalidade que esse assunto, né, permite e requer da gente, né? Sexualidade é muito maior do que simplesmente falar de sexo, mas quando falamos de relacionamentos de homens e mulheres, ou que não sejam só homens e mulheres, entre pessoas adultas, nós precisamos saber que o sexo, ele faz parte sim. Faz parte sim. Se não fizer, Renata, já está acabando. qualquer outra Meu coisa. Deus, já passou voando. Eu acho melhor encerrar para não cortar. Um beijo para todos. Beijo!